E agora sim, a conversa com o comentador de política da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, boa noite. Olá, boa noite. Ainda que, como tenha ressalvado Paulo Portas, só a partir da acumulação de 2 ou mais pensões com valor a 2 mil euros, valor superior a 2 mil euros, haja alguma espécie de redução, há condições para o Tribunal Constitucional aprovar este tipo de medida? Condições haverá sempre. A leitura que o Tribunal Constitucional tem feito é que garantias dadas anteriormente não podem ser revogadas e, desse ponto de vista, pode acontecer a este corte aquilo que aconteceu a outras medidas anteriores. Pode, no entanto, ser atendível por parte do Tribunal Constitucional aquilo que foi a salvaguarda, agora explicitada de forma quanto a mim clara por Paulo Portas, de estes cortes apenas atingirem montantes bastante acima daquilo que é a média das pensões atribuídas em Portugal e, portanto, aí, havendo uma cláusula, chamemos-lhe assim, de salvaguarda das pensões mais baixas, eventualmente o Tribunal Constitucional poderá, tendo em conta as atuais circunstâncias, considerar que esta medida tem a tal justeza social que muitas vezes detectou como argumento para rejeitar outras propostas do Governo. O facto de ser apenas 3% da população com este tipo de pensões a poder sofrer cortes, ainda assim não poderá ser um entrave para a aprovação por parte do Tribunal Constitucional, precisamente por tornar-se discriminatório? Exatamente. Pode haver sempre há dois problemas que o Tribunal Constitucional eventualmente pode invocar para rejeitar esta medida. Um é o facto de os pensionistas que agora recebem este corte, na verdade, terem descontado ao longo de toda a sua vida para obterem estes montantes e, portanto, há aqui um aspecto retroativo que acabará por justificar a rejeição do Tribunal Constitucional e depois esse aspecto que tu agora mencionas, isto é, não se aplica de forma igual a todos, mas isso também pode depois ser invocado como razão para o Tribunal Constitucional aceitar, que é o argumento da justiça social, a tocar apenas naqueles que têm melhores condições para suportar este corte. Ricardo, e vamos admitir um eventual chumbo desta medida, um eventual chumbo, enfim, de cortes nos salários da função pública, eventuais chumbos futuros. Nós, no Orçamento de 2014, temos de conter medidas para reduzir o déficit, medidas equivalentes a pelo menos 2,4 mil milhões de euros para atingirmos a meta dos 4% do déficit. Mas este esforço pode ser ainda muito maior para compensar os desvios de 2013 e por isso é que terça-feira vamos ter um orçamento retificativo relativo a 2013, correto? Sim. Qual é que é, ou quais é que são as alternativas se nos depararmos outra vez perante chumbos do Tribunal Constitucional? Pois, teremos que esperar pelo Orçamento de Estado para 2014 para compreender exatamente onde é que vão ser feitas essas retificações nos gastos do Estado para percebermos onde é que se obtêm esses ganhos. Porque mesmo esta questão das pensões da sobrevivência, mesmo na versão inicial, representava um corte de cerca de 100 milhões de euros. Era muito pouco para se atingir o montante que tu ainda agora referiste, que se aproxima dos 3 mil milhões de euros, se nós tivermos em conta que este ano já houve algum desvio, de resto até agora justificado pelo próprio Orçamento Retificativo terceiro ao longo deste ano. E essa é a grande incógnita, onde é que se vai buscar o dinheiro para colmatar essas lacunas e é também, quanto a mim, aí a grande debilidade dos partidos da oposição, que sistematicamente criticam todas estas propostas, mas de onde nós nunca vimos aparecer uma solução para que as metas do déficit acordadas com a Troika possam ser atingidas. Paulo Portas foi questionado sobre a fuga de informação Sim. sobre os cortes das pensões. Ele, enfim, não atribui importância política a esse acontecimento, mas o certo é que aparece aqui ao lado da Ministra das Finanças, ao lado do Ministro Mota Soares. Poderá ferir de alguma forma o estado de espírito da coligação e o estado de solidez da coligação, este tipo de fugas de informação? Bem, nunca faz. E de resto, Paulo Portas admitiu isso, que a fuga de informação acabou por ser prejudicial àquilo que era a estratégia comunicativa para este género de medidas. E o facto de alguns jornais ontem levantarem a suspeição de que essa fuga de informação viria do Ministério das Finanças, eventualmente até do gabinete da Ministra Maria Luísa Albuquerque, imediatamente nos faz ficar a crer que as relações entre a Ministra das Finanças e o Vice-Primeiro-Ministro poderão ainda não ter chegado ao ponto de sintonia que Pedro Passos Coelho neste momento desejava. Mas o facto de Paulo Portas ter agora relegado para um segundo plano essa matéria e ter sido também muito claro a dizer que a fuga de informação lhe foi desconfortável, mas que não está a apresentar culpas, é também um sinal de que não há nenhum machado de guerra neste momento entre o PSD e o PS e que Paulo Portas terá ainda todas as condições
condições para acreditar no Primeiro-Ministro, embora ele cada vez mais pareça tomar o lugar do Primeiro-Ministro. Deixa-me questionar também sobre um suposto acordo para a revisão da tabela salarial da função pública que já terá sido alcançado neste Conselho de Ministros. Pelo menos esta informação foi veiculada ao longo da tarde, ainda que não tenha sido oficialmente confirmada, mas a confirmar-se, se, enfim, a harmonização dos salários é vantajosa para o Governo, é indiscutivelmente muito penalizadora para os trabalhadores. Em termos de contestação por parte das centrais sindicais, o que é que isto pode dar? Pode dar manifestações de rua, greves, aquilo que a CGTP e a própria UGT já têm vindo a anunciar ao longo das últimas semanas. E esse é um cenário bastante plausível, bastante previsível. Embora houvesse aí alguma dissonância entre CDS e PSD, o facto de eles terem chegado a acordo agora sobre essa matéria pode significar que terá imperado, eventualmente, a posição de Pedro Passos Coelho mais radical em relação a esta medida. Isso não me parece sequer preocupante. Há pouco, na RTP1, José Sócrates, agora como comentador, dizia que isso é mais um sinal da fratura entre os partidos da coligação. Eu acho natural e até acho saudável, tendo em conta os programas de governo de um e de outro, que em matérias como esta haja essa dissonância, como me parece positivo, se vier a acontecer, que haja um entendimento final, até porque, como eu dizia há pouco, é preciso saber o que é que está neste orçamento para 2014, se quisermos entender o que é que nos vai acontecer de mal, certamente, porque cortar cerca de 3 mil milhões de euros nunca é fácil numa máquina do Estado como aquela que nós temos. E de todas as medidas que poderão constar desse documento que deverá ficar fechado hoje, nós, comunicação social, jornalistas, temos focalizado muito nestas questões salariais, nestas questões das pensões de sobrevivência, porque, enfim, são o que dizem mais às pessoas, mas o que é que poderá sair desse conjunto de medidas que seja particularmente importante e determinante para as contas públicas? Pois, falta saber, por exemplo, se em matéria de IRC haverá, como o grupo de trabalho liderado por Lobo Xavier indicava, alterações significativas. Falta saber se há uma harmonização entre o sistema público e o sistema privado na área da segurança social. Falta saber se haverá realmente um aumento da idade da reforma que permitiria esse aí sim um ganho substancial de perto de meio milhão, 500 mil milhões de euros. Há uma série de itens que têm vindo a ser discutidos, ocultados até de alguma maneira, e compreende-se que em plena campanha para as eleições autárquicas Pedro Passos Coelho não quisesse trazer isso à tona, mas que agora certamente nesta discussão de Estado, do Orçamento de Estado, que vai ser muito apressada, nós teremos que vir a conhecer. Porque há aqui duas grandes opções. É a opção de fazer cortes duros e quase cegos, ou a opção da malha fina, aquela que me parece neste momento a mais razoável, mas que é mais difícil, que é ir àquilo que são pequenas parcelas, poupar 10 milhões aqui, 10 milhões além e conseguir obter esses ganhos sem que haja um prejuízo significativo daquilo que são as regalias que os portugueses têm. Ricardo Soares Pinto, muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez. Boa semana.